Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Kakaru. Neste encontro nós estudaremos Array seguindo a série Fundamentos do C# 5.0. Ok? Então vamos lá. Bem, o que é um array? Um array é uma estrutura de dados usada para armazenar um conjunto de valores do mesmo tipo de dados. Na prática, um array, pessoal, nada mais é do que um nome, né? Uma variável, tá? que está associado a uma estrutura que vai representar 0 ou mais variáveis. Esse conceito parece novo para você? Pois é isso mesmo. Então, por exemplo, pessoal, nós temos aqui o tipo inteiro, né? Nós temos o inteiro, que indica o tipo. Nós temos aqui um colchete, que vai indicar o número de dimensões do nosso array. E o nosso nome da variável, que na realidade, pessoal, ela vai representar uma estrutura, tá? Que representa 0 ou mais variáveis. Em outras palavras, um array, então, tá? De acordo, inclusive, com a especificação aí do C# 5.0, um array é uma estrutura de dados que contém 0 ou mais variáveis que são acessados por meio de índices calculados. Teoria e prática. Então, pessoal, nós temos aqui a nossa variável, né, o nosso apelido, que é do tipo inteiro, e nós estamos indicando que ele representa 1 ou mais variáveis, ou ele pode possuir mais de 0 ou mais elementos. Neste caso aqui, apenas esta parte, nessa primeira parte sem a atribuição, representa 0 elementos, né, ou 0 variáveis. Quando nós utilizamos o operador new, nós estamos indicando que vai ser criado um espaço na memória que vai representar exatamente 3 espaços. Tá? E exatamente pelo fato dos espaços serem separados, pessoal, ou seja, eu vou acessar através de índices esses espaços aqui, utilizando o mesmo nome de variável, nós dizemos que, na realidade, uma variável do tipo array, ela representa 0 ou mais variáveis. Por quê? Porque, na verdade, uma variável, ela indica, né, na verdade, um local que eu vou armazenar dados. Tá bom? Por isso nós dizemos que é 0 ou mais variáveis. Nesse caso aqui, este apelido vai representar 3 variáveis. Tá bom? Como é que eu faço para acessar a variável, pessoal? Ou o espaço que vai ser alocado? Através de índices. Então, neste momento, quando eu pego a minha variável no índice 0, né? E eu indico que eu atribuo 10, ele vai na posição 0 e coloca 10. Tá? Eu vim aqui na posição 1 e coloquei 3. Então está aqui, ó, posição 1, coloquei 3. Vou na posição 2 e coloquei 5. Então ele vem aqui na posição 2 e coloca 5. Ou seja, apelido na posição 0, índice 0, vai representar esse espaço em memória. Ou seja, essa variável aqui, acessada pelo índice 0, representa esse espaço em memória. A variável que é representada aqui pelo apelido no índice 1 vai colocar valor neste espaço de memória. E o apelido 2 neste outro espaço de memória. Tá ok? Então vamos lá, hora de praticar. Vamos fazer a parte de declaração, alocação, atribuição, acesso, array retangular, uma matriz. Se der tempo, nós vamos trabalhar aí arrays de arrays ou arrays indentados. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar. Bem, a primeira parte é de declaração. Tá bom? Como é que nós fazemos para declarar aí um array? Pessoal, para nós declararmos um array, nós devemos colocar o tipo. Nós colocamos aqui, pessoal, o colchete. Tá? E nós colocamos o nome da variável que vai representar o meu array, ou a minha estrutura de elementos. Tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o tipo, coloco o colchete, tá? E coloco aqui o nome da minha variável, tá? Se eu quiser, por exemplo, criar um de string, eu venho aqui e faço dessa forma. Beleza, pessoal? Então, nós podemos, tá? Nós podemos aí fazer a parte de alocação, tá? Ou atribuição de valor. Ou inicialização. Tá? Como é que nós fazemos aqui neste caso? Pessoal, nós temos duas formas. A primeira forma, eu vou colocar o nome da variável, tá? E eu vou utilizar o operador new. Quando em tempo de execução, né? Quando o meu programa encontra o operador new,
ele vai criar um espaço na memória agora, tá bom? Neste momento aqui, pessoal, a minha variável A, ela representa 0 variáveis. Minha variável B representa, né, 0 strings, né? 0 strings, a minha variável A representa 0 inteiros. Então, quando eu venho aqui e eu coloco new, eu coloco o tipo e eu faço dessa forma, né, indicando que é o array, eu vou indicar aqui também, pessoal, o tamanho dele, tá bom? Porque é um tamanho fixo, tá? Então seria como? A igual a new, que é o operador, né, que vai criar o espaço de memória. Toda vez quando ele encontrar, ele vai criar o espaço na memória. Vou colocar o mesmo tipo, né, e eu vou colocar o tamanho. O tamanho vai ser, por exemplo, de 2. Tá? E para string, pessoal, do mesmo jeito, segue o mesmo padrão. O tipo dele é string e o tamanho aqui, pessoal, vai ser de 2 também. Tá bom? Só posso fazer até 2? Não, então pode ser 1, não tem problema. Beleza? Então é isso, pessoal. Qual é a outra forma que nós podemos fazer para inicializar? Deixa eu colocar aqui o texto. Então, como é que nós vamos fazer para inicializar, pessoal? Nós podemos inicializar já com os valores, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos ver os valores. Como é que eu faço então, pessoal, para atribuir, fazer a atribuição de valores? Aqui. Então, como é que nós vamos utilizar? Por exemplo, o A, pessoal, é um inteiro, tá? O A é um inteiro e ele representa 2 variáveis. Tá? Eu vou pegar aqui no Excel, é isso aqui, ó. Nós chamamos, pessoal, de vetor, tá? O vetor, pessoal, é um array simples, tá bom? Ou seja, ele possui apenas uma coluna com várias linhas. Então aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, por exemplo, 4 e aqui eu vou colocar 7. Quando eu faço isso, pessoal, o que acontece? Essa posição aqui é a posição 0 e essa posição aqui é a posição 1. Quando eu atribuo o valor a ele, ele simplesmente vai no espaço da memória e coloca, não é? Então vamos lá. A0 vai jogar o valor de 4, tá bom? E a 1 vai jogar o valor de 7. Em outras palavras, aqui vai ser 1, vai ser 4 e aqui vai ser 7. Tá ok? Esse aqui é o meu vetor de 2 posições, tá bom? Ou seja, esse meu array aqui, que é o A, tá? Essa minha variável A, que representa um array com 2 elementos, ele vai ser acessado na posição 0, sempre é isso, pessoal. A minha variável, o meu array, ele representa elementos, tá bom? E esses elementos, eles começam a ser acessados a partir da posição 0, ou do índice 0, beleza? Então, vamos lá, minha string B, eu vou atribuir aqui o valor 0, né? Na posição 0, que eu só tenho um elemento aqui, coluna 0, linha 0. Ok? Esse vai ser o texto que ele vai atribuir aí. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para eu acessar, esses valores, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, console whiteline, e eu vou utilizar a mesma forma que eu utilizei para atribuir. Tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo, linha 0. Tá? E o inteiro do mesmo jeito. Vou rodar aqui para a gente ver. Tá aqui, ó, coluna 0, linha 0. Ele acessou o valor que estava no índice 0, tá, da minha variável B. Tá? Então, qual é a outra forma de fazer a inicialização já direto com valores? Vamos lá? Então, já direto com valores. Eu coloco, pessoal, o tipo, tá? Com um colchete, tá? Aqui indicando que é um array. Coloco o nome da variável, tá bom? E aí, pessoal, logo após, nós já colocamos os valores utilizando aí chaves, tá bom? As chaves. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, valor 1, valor 2 e valores infinitos aí. E aí, pessoal, automaticamente ele já define para mim o tamanho, tá? Na prática, por exemplo, eu vou fazer assim, ó. Então, eu vou criar um array do tipo string, tá bom? Que ele vai se chamar C, tá? E eu já vou inicializar assim, ó. Coluna 0, tá bom? Linha 0, tá? Ó, coluna 0, linha 1, beleza? Ó, coluna 0, linha 2. É isso, tá?
Seria exatamente a mesma coisa de nós fazermos assim, ó. Seria de nós fazermos assim, ó. Então, C é igual a new string com 3. E aí, nós fazemos assim, C, posição 0, vai ser igual a C0, linha 0 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Só que nós já inicializamos já com valor. Então, ele entende que nós temos exatamente, pessoal, 3 elementos, tá? Ou seja, o meu array, ele representa, né, 3 variáveis ou 3 elementos, acessado como índice 0, índice 1 e índice 2. Para imprimir, exatamente do mesmo jeito. Então, eu vou aqui, console.writeLine, por exemplo, C1. Que aí ele vai imprimir para mim C0, L1. Tá bom? Então, vamos lá. Basicamente é isso. Vamos continuar aqui. Pessoal, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver arrays retangular, tá? Arrays retangulares, tá bom? Ou array retangular, ou mais conhecido como matriz. Como seria isso? Muita gente se perde, então eu vou utilizar aqui o Excel só para nós demonstrarmos, tá bom? Eu vou criar aqui, pessoal, uma string, tá bom? Imagine que seja do tipo string, tá? Eu vou até mudar a cor aqui, colocar uma outra cor para ficar melhor. Vou colocar azul, tá bom? Vou colocar azul aqui. Eu vou aumentar ela, vou colocar um tamanhozinho maior, exatamente para você poder entender. Então, como é que funciona, pessoal? Isso aqui funciona assim, ó. Uma matriz, pessoal, é como se fosse uma tabela. Pense em uma tabela. Significa que eu posso entender como se fosse colunas, tá? Fica mais fácil. Então, eu tenho uma coluna 1, linha 0, linha 1, linha 2. Eu tenho uma coluna, por exemplo, a coluna 0, né? Porque o índice sempre começa em 0. Então, coluna 0, eu tenho a linha 0, linha 1, linha 2. Tá? Na coluna 1, eu tenho a linha 0, linha 1, linha 2. Tá? Então, na prática, eu tenho coluna 0, linha 0. Tá bom? Tenho coluna 0, linha 1, tenho coluna 0, linha 2. Tá? E nesse daqui, pessoal, eu tenho a coluna 0, eu tenho a coluna 1, linha 0, eu tenho a coluna 1, linha 1, e eu tenho a coluna 1, linha 2. Fechou? Se eu quisesse colocar mais, não tem problema. Nós podemos colocar quantos nós quisermos aí, pessoal. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, coluna 2, linha 0. Nós temos coluna 2, linha 1. E nós temos coluna 2, linha 2. Tá? Perceba que na coluna 0, sempre a primeira posição é 0, que é o que indica a coluna, né? Antes da vírgula, eu estou indicando essa primeira coluna. Então, eu tenho 0, 1, 2. Aí, pessoal, eu tenho aqui, no caso da linha, eu tenho 0, 1, 2, 0, 1, 2, ou seja, aqui tudo vai ser 0, aqui tudo vai ser 1, aqui tudo vai ser 2. Posso fazer multidimensional, pessoal? Aqui eu estou indicando matriz ou multidimensão, tá? O que acontece, pessoal? Eu posso fazer aí 3D? Posso. Então, eu posso aí colocar 0, 0, ou seja, 3 dimensões. Tá? E assim por diante. Aí fica a critério se eu estudo depois. Vamos fazer apenas esses dois aqui, ó, na prática. Vamos fazer aqui na prática. Então, na prática, pessoal, seria assim, ó. Eu tenho uma string, tá? Eu tenho uma string aqui. E essa minha string, ela vai... Já vou inicializar ela aqui. Que vai ser uma string de 2 colunas e 3 linhas. Fica claro isso para vocês? Fica claro? Vamos atribuir então? Então, pessoal, como é que nós fazemos? Né? Como é que nós fazemos aí? É bem simples. Opa, deu um erro aqui, tá vendo? Por que está dando erro? Porque eu tenho que indicar exatamente a dimensão aqui, tá bom? Eu indico a dimensão. Então, aqui eu indiquei que eu tenho 2 dimensões aqui, tá? Aqui eu também tenho que colocar como 2 dimensões o tamanho. Então, vamos lá. De posição 0, 0... nós vamos ter aí, pessoal, coluna 0, linha 0. Tá? Eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, vamos lá. No outro, eu tenho coluna 0, linha 1. E no outro, pessoal, eu tenho coluna 0, linha 2. Fechou? São quantas linhas, pessoal? Bem,
São 3 linhas, não é? Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, lembrando que começa em 0. Fechou? E aí, pessoal, nós vamos preencher a segunda coluna. Então, eu vou colocar aqui o comentário como coluna 1, coluna 0, né? E aqui vai ser a minha coluna 1. Então, na coluna 1, pessoal, eu tenho coluna 1 e coluna 1. Acessando a linha 0, linha 1, linha 2. Então, é coluna 1 e coluna 1. Como é que nós fazemos para acessar? Pessoal, do mesmo jeito que nós fizemos para atribuir, tá? Então, por exemplo, aqui, como é que nós fizemos para atribuir aqui? Por exemplo, esse aqui, ó, linha 1 e 0. Olha como é que nós fazemos. Não é assim? Então, pessoal, tá aqui. Beleza? Coluna 1, linha 0. Coluna 1, linha 0. Ficou claro isso aí, pessoal? Tudo bem? Então, aqui nós temos um array retangular ou uma matriz, né? Pessoal, como é que nós fazemos para inicializar a nossa matriz já com valores, né? Nós vamos criar a nossa variável e nós já vamos colocar valores. Bem, eu quero que você se atente a essa estrutura aqui, ó, tá bom? Para ficar bem simples. Então, eu vou fazer aqui, ó, inicializando matriz, tá bom? Como é que nós fazemos, ó? Eu vou colocar aqui como letra E. Pessoal, aqui eu tenho uma dimensão, não é? Sim, uma dimensão. E se eu quiser colocar 2 dimensões, como é que eu inicializo ela? Bem, pessoal, nós vamos ter que colocar essa dimensão aqui assim, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá? Eu vou fazer aqui assim. Ó, só para você entender. Ó, vou colar. Pessoal, coluna 0, linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2. Tá? E agora, coloco vírgula e vou fazer qual a coluna? Pessoal, vou fazer a coluna 1. Coluna 1, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2. Quero fazer mais uma dimensão. Então, eu coloco aqui a vírgula, né? E eu coloco vírgula aqui e eu vou colar mais um aqui. Assim? Não, não é assim, tá? Porque aí você precisaria criar uma outra dimensão, então fica para vocês estudar aí depois, tá? Mas basicamente, quando eu tenho apenas 2 dimensões, né? Então eu tenho, pessoal, só isso aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho aqui C0, linha 0, C0, linha 1, C0, linha 2. Ah, será que vai funcionar? Senhores, vai funcionar perfeitamente, porque é simples assim mesmo. Então se eu pegasse aqui, por exemplo, igual no D1 aqui, ó, E, 1 e 0, você vai perceber que na hora de imprimir, pessoal, ele vai imprimir coluna 1, tá aqui, linha 0. Fechou? É só isso, tá bom? Pessoal, quanto a arrays identados, fica aí a critério para você dar uma estudadinha depois, tá bom? É também interessante e você pode agregar um conhecimento a mais aí, tá? Na questão de estudo de array. Você também pode, pessoal, criar aí uma terceira dimensão, que também fica a critério do seu estudo aí. Geralmente a gente utiliza mais aí um vetor, né? Quando nós falamos de vetor, nós estamos falando apenas de uma coluna com várias linhas, ou então uma matriz, né? Que nós temos aí com a dimensão, né? de 2 colunas e várias linhas, tá bom? Então a gente pode, geralmente a nossa prática mais comum é utilizar dessa forma, né? Utilizando esses exemplos aí, e no mais fica a seu critério você dar uma reforçada aí, tá bom? No seu estudo. Bem, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato conosco, mande um e-mail aí para kakaru.dev@gmail.com. A vida é como uma câmera. Foque no que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir de negativos. E, se as coisas não derem certo, tire outra foto. O autor é desconhecido e até a próxima.